Olá, pessoal, sou Audrey Rippel, nós estamos no curso de preparação de avaliadores, agora no módulo 3, entendendo o passado para planejar o futuro da acreditação. Nesta unidade 3.2, estaremos discutindo a acreditação e sua história. Como vocês sabem, o nosso curso é dividido em módulos e cada módulo é composto por várias unidades didáticas. Estamos agora nessa unidade didática que é a 3.3, 3.2, me desculpem, aonde a gente fala sobre a acreditação e sua história. Os objetivos desse vídeo, então, são conhecer a história da acreditação e entender a construção da metodologia da Organização Nacional de Acreditação. Nós vamos começar a história da acreditação visitando um pouco aí os marcos históricos e os profissionais que fizeram parte mundialmente da construção da acreditação. Então, a gente começa com um dos autores que a gente já estudou no vídeo anterior, que é o Ernest Goldman, que vocês sabem que é um cirurgião e que foi o primeiro a propor o sistema de resultado final da padronização. Então, ele propôs aí a primeira teoria a esse respeito através daquela publicação que nós visitamos no vídeo anterior, onde ele estuda a eficiência de um dos hospitais que ele gerenciava. O Ernest Goldman também foi o responsável pela criação do American College of Surgeons, e a partir da sua fundação, essa estruturação de quais eram os resultados finais dos hospitais torna-se um dos objetivos do Colégio Americano de Cirurgiões. Então, ele é um dos precursores e a partir daí, então, que começa essa inquietação e esse questionamento de como era o desempenho aí das organizações de saúde com foco nos hospitais naquela época. Em 1917, mais ou menos até 1918, o Colégio Americano de Cirurgiões desenvolveu o que eles chamaram de padrões mínimos para hospitais, que eram os requisitos que preenchiam uma página. E o Colégio Americano de Cirurgiões iniciou, então, a sua inspeção nos hospitais para tentarem verificar se esses padrões mínimos estavam sendo atendidos ou não. Nesse quadro, vocês podem ver uma tradução de quais eram esses padrões mínimos, né? E esses padrões, basicamente, eles poderiam ser agrupados ou se relacionar a partir de 3 pontos. Pela organização do corpo médico, ao exercício da profissão, ao conceito de corpo clínico, de como construí-lo, né, de como instituí-lo. Um outro ponto, o preenchimento do prontuário, incluindo a história, os exames do paciente, bem como as condições de alta desse paciente. E um terceiro ponto, que era a existência de recursos diagnósticos e terapêuticos, além de, no mínimo, um laboratório clínico para análise no departamento de radiologia também. Então, esse programa, ele não focava nenhum ponto correlacionado aí à estrutura da época, mas muito aí à estrutura da equipe clínica, né? E de meios para que essa equipe clínica pudesse conduzir assistência. Não tinha nenhum aspecto correlacionado, por exemplo, ao dimensionamento de outros integrantes da equipe, que na época se restringiam aí aos enfermeiros, né, ou às enfermeiras. Então, foi esse aí o início das primeiras padronizações aí, né, primeiros requisitos para que se pudesse comparar os resultados dos hospitais a partir desses requisitos, e isso focado lá nos Estados Unidos. Esse programa de padronização hospitalar, que foi desenvolvido aí pelo Colégio Americano de Cirurgiões, a primeira avaliação ela foi realizada em 1918 nos Estados Unidos, e depois ela foi sendo aí ampliada para outros hospitais. E de 692 hospitais com eleitos avaliados, apenas 89 cumpriram os padrões preconizados pelo Programa de Padronização Hospitalar. Em contrapartida, em 1950, bastante tempo depois, o número de hospitais aprovados pela avaliação do Programa de Padronização Hospitalar chegou a 3.290. Então, eles conseguiram aí, construindo ao longo do tempo, uma melhoria também nas organizações que eles avaliavam.
Em 1926, me desculpem, o Manual de Primeiras Normas é impresso, ele era composto por 18 páginas. O Colégio Americano de Cirurgiões fez a antiga residência de 3 andares, mostrada agora nessa foto, no lado norte de Chicago, sua sede em 1920. Então, eles se instituíram e conseguiram concentrar melhor aí como seriam as atividades que eles iriam executar, e principalmente essas atividades aí de melhoria da qualidade das instituições. Em 1949, o Manual de Padronização, que foi realizado anteriormente, foi mais desenvolvido. Ele apresentava 118 páginas, mas o Colégio Americano de Cirurgiões passou a ter dificuldades em mantê-lo. Em parte, era devido aí à elevação dos custos, à satisfação crescente da assistência médica, o aumento do número de instituições que eles avaliavam, a complexidade e a grande procura de especialidades não cirúrgicas após a Segunda Guerra Mundial também. E a partir disso, o Colégio Americano de Cirurgiões iniciou uma parceria com outras associações. Dentre elas, a gente pode destacar a Associação Médica Americana, a Associação Médica Canadense, o Colégio Americano de Clínicos e a Associação Americana de Hospitais, para apoiar a participação com outras organizações inteiramente dedicadas à melhoria e promoção da acreditação voluntária, né? Então, eles conseguiram criar mais corpo em relação a isso. E nesse período, a gente tem a união aí das entidades americanas com as entidades canadenses no mesmo propósito. Em 1952, o Colégio Americano de Cirurgiões, ele transfere oficialmente o seu programa de padronização de hospitais para a Joint Commission Accreditation, que começa a oferecer a acreditação para hospitais em janeiro de 1953. O Crosby, que é essa pessoa que vocês estão vendo aí na figura no slide, torna-se o primeiro diretor, então, da Joint Commission. Aqui no Brasil, a gente tem uma história que também foi de construção ao longo do tempo. Na década de 30, algumas iniciativas para melhoria aí do cadastramento e principalmente do censo hospitalar dentro do estado de São Paulo, aonde foi formulada uma primeira proposta de regionalização e hierarquização de serviços, que não chegou a ser implementada, mas serviu de inspiração para outras classificações criadas posteriormente. Em 1951, no Brasil acontece o primeiro Congresso Nacional do Capítulo Brasileiro do Colégio Internacional de Cirurgiões, realizado em São Paulo, onde foram estabelecidos os primeiros padrões para os centros cirúrgicos e estudado tanto os aspectos de planta física como a organização dessas unidades hospitalares também. A gente vê aqui nessa linha do tempo que em 1960 começam aí os credenciamentos dos hospitais, também no Instituto de Assistência Previdenciária, a classificação desses hospitais também no INPS, no antigo INPS, e outras atividades que foram sendo desenvolvidas, inclusive aí os padrões de acreditação de hospitais para a América Latina, em conjunto com a OPAS, lá no início da década de 90. A Organização Mundial da Saúde, a partir de 1989, institui a acreditação como um elemento estratégico para o desenvolvimento da qualidade na América Latina, e por isso a OPAS começa a tomar iniciativas a esse respeito. E em 1990 foi realizado um convênio com a Organização Pan-Americana da Saúde e a Federação Latino-Americana de Hospitais e o Ministério da Saúde para a elaboração do primeiro manual de padrões de acreditação para a América Latina, e a partir daí foram desenvolvidos aí o primeiro manual de acreditação para hospitais e depois o primeiro manual para organizações de saúde. E a gente vai poder ter a oportunidade de conhecer um pouco dessa história no próximo vídeo. Espero vocês!